Olá, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2016, é uma satisfação imensa reunirmos novamente para estudar a doutrina espírita a partir do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. A gente fica muito feliz com a presença de todos vocês, que vocês se sintam acolhidos, sejam bem-vindos mesmo. Num dia um pouco complexo, né? Véspera de feriado, trânsito complicado, muita gente viajando, e o nosso grupo aqui reunido com essa dedicação, com essa assiduidade. Isso para nós é um motivo de muita alegria, né? Porque os convites do mundo, os apelos são muito fortes, né? Família, né? As viagens, e a gente está observando que vocês, como todos nós, estamos priorizando o nosso lado espiritual. Depois a gente faz o que tiver que fazer. Então, muito obrigado por terem vindo. A gente inicia endereçando um abraço aos nossos teleouvintes, né, da Rede Amigo Espírita, especialmente ao nosso amigo José Aparecido na coordenação, representando toda a equipe. Endereçando também aquele abraço fraterno aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que carinhosamente vamos estar juntos esse ano novamente. Nós já fechamos uma ida em agosto, vamos estar aí no William Crooks com o Márcio, o Leones, toda a equipe que participa, que coordena a rádio, a Rede Brasil, e aos nossos amigos da FIAC, que estão nos acompanhando das suas casas, a nossa companheira Andréia, não é? Os nossos companheiros outros, que nesse momento eu endereço um abraço especial para todos. Estou falando da Andréia porque eu estou vendo que ela está lá nos acompanhando, né? Mas tem muita gente nos acompanhando também, e aqueles amigos que vão acompanhar o vídeo posteriormente. Boa noite, Soni, a coordenação. Boa noite, Divino. Divino está representando o chat do YouTube, né? Porque a gente faz a transmissão para o canal do YouTube também. Então, se vocês quiserem, quando estiverem em casa, entrar no chat do YouTube, basta só ter uma conta gratuita no Google, né? No Google, com a extensão do e-mail Gmail, né? Que aí vocês podem navegar gratuitamente, enfim. Então vamos lá. Nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, sempre repetimos que é a obra básica da doutrina, editado 18 de abril de 1857. Antes disso, eu não posso deixar de falar, né? Vocês estão vendo que estou com um painel aqui diferente, né? Então eu vou iniciar endereçando um abraço ao nosso amigo Paulo Neto. O Paulo Neto, que veio aqui falar sobre o Espírito de Verdade, vocês estão lembrados? O Paulo carinhosamente veio aqui quarta-feira e trouxe de presente para nós essa imagem, que é uma imagem lá da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, primeira casa espírita fundada no mundo, né, por Allan Kardec, que está aqui presidindo a mesa com os médiuns, com a presença de companheiros aqui na assistência, e é o simbolismo dos espíritos que se comunicavam, tendo Jesus, o Espírito de Verdade, na condição dos trabalhos. Então, a princípio a gente olha assim, não entende bem, mas isso aqui é uma montagem, obviamente que é uma montagem, mas uma montagem com um valor histórico extraordinário. Posteriormente eu vou afixar aqui na casa uma legenda para vocês identificarem todos os personagens, tá bom? Aí, obviamente, vocês vão ficar como para casa, porque não é só ficar lendo nome. Aí vocês vão correr atrás de estudar a vida de todos esses vultos, a biografia deles, e vão, com certeza, encontrar muitas informações importantes. Bom, agora nós vamos para o objetivo principal. Nós estamos trabalhando formação dos seres vivos.
Na última semana, por aqui, minha senhora. Fica à vontade. Aqui na frente é de graça, lá atrás é mais caro. Tô brincando. Fica à vontade, né? Aqui a FEAC, parede aqui, ela é simbólica, ela é toda aberta, tá? Bom, gente, então formação dos seres vivos. Na última semana trabalhamos a questão 43 e 44 e lemos um trecho da 45, certo, Sony? Então eu vou iniciar com a leitura da questão 45 em diante. Kardec formula assim: aonde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? A formação do planeta. Aonde estavam esses seres orgânicos? Resposta: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido, no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, esperando a formação da Terra para começarem uma nova existência em um novo globo. A resposta foi essa. Agora observem o comentário do professor Allan Kardec. Fica até bonitinho nisso, viu? A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontre nas condições desejadas. A menor perturbação nestas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, para se opor à disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais, que só se desenvolve a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, pois, nesses germens, um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? É essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria natureza, melhor dizendo, saindo do caos pela própria força da natureza, diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, a se exercer sobre mundos infinitos, por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limite às nossas investigações. O pôs limite às nossas investigações, na realidade, é que Deus não deixa. É porque nós estamos ainda num estado de ignorância, precisamos de nos desenvolver em vários aspectos para ir adentrando no que hoje é mistério, no que hoje é desconhecido. Entendeu, seu amor? Bom, mas isso é só para fechar o comentário do Kardec. Porque senão dá uma ideia de que a gente também vai trabalhar dentro de princípios misteriosos. Então, por exemplo, dentro do sistema religioso, o que os homens não explicavam era muito fácil dizer. É um mistério de Deus e muda de assunto. É mistério de Deus e muda de assunto.
Então, na realidade, aqui é só para a gente entender que o termo é mistério de Deus. Aqui, para a doutrina espírita, que somos uma doutrina filosófica, com cunho científico, na realidade não é para a gente acomodar, porque é um mistério. Não. Se é um mistério, vamos tentar. Agora, se não tem resposta, é porque significa que não chegou a hora de obter a resposta. Como é que é o nome da senhora? Fátima. Seja bem-vinda, dona Fátima. Obrigada. Ficou claro, gente? Agora a pergunta: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado fluido no espaço, aguardando o momento propício para que a vida se estabelecesse na Terra. Então, antes tudo era confusão, tudo era um caos, não é? Quando o planeta foi formado. Aí nós tivemos várias eras para que houvesse uma acomodação, um ajuste, clima propício, não é? Agora, é utilizado aqui o símbolo de sementes, de grãos, como do trigo, né? Semente de trigo, que muitas vezes fica séculos, para não dizer milênios, e vão germinar depois. Por que que ficou tanto tempo? Porque ali se manteve um mínimo de princípio vital para que no momento oportuno a vida viesse se estabelecer dentro de um ambiente propício, de um clima adequado. Então, quando o planeta foi formado, eu prometi para vocês, e vou ler um pequeno trecho do Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier. Olha como que ele fala sobre a atuação dos espíritos que laboraram na organização do planeta. São engenheiros siderais. Nesse assunto ele diz assim: dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa. Então vamos imaginar aqui a Terra. Ele vai falar que aqui em torno da Terra foi formada uma camada gelatinosa. Vou continuar lendo. Que envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Então essa camada gelatinosa, ela envolveu o planeta, ele está usando o termo aqui, nos mais íntimos contornos. Então, em cada contorno, a camada gelatinosa se ajustava. Continuando. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Não se assustem, daqui a pouco acaba a parte científica, mas eu tenho que passar por ela. Os primeiros habitantes, vocês vão fazer um exercício agora, vamos ir para o passado. Vamos relembrar os tempos do estudo da física, da química e da biologia. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, quem são os primeiros? São as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares. Isoladas, e para estar isolada, obviamente ela está isolada por forças dirigidas, por mentes capacitadas nesse laboratório. A coisa não estava bagunçada, não.
Os homens contam essa história, mas nessa história eles não têm a capacidade de dizer. Existiam técnicos no mundo espiritual direcionando tudo. Continuando. Células unicelulares, organizações unicelulares isoladas e livres, que se multiplicavam, ou melhor, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida. O que é tépida? O que é tépida? Temperatura tépida. Por favor, Sony. Quente ou fria? Agora eu vou ter os universitários. Tépida, temperatura tépida. Temperatura ambiente. Ajustada. Certo? Finalmente. O pessoal fica... Vocês estavam acompanhando ou vocês estavam com medo de responder? Não paga a prenda. Ninguém vai para o castigo. Não vai para o inferno. Temperatura tépida dos oceanos. Nos oceanos nós vamos encontrar temperaturas variadas. Certo? Águas quentes, águas mornas, águas geladas. Então aqui a ideia é da temperatura adequada. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais, olha que bonito, se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal. Então, enquanto a terra não proporcionava a vida animal, a vida se estabelecia, portanto, no mundo aquoso, certo? Antes das grandes vegetações. Esses seres rudimentares somente revelam um sentido. Nossa, isso aqui é de um valor. Isso é de um valor extraordinário. Nesse sentido, os elementos só revelavam, nesse contexto, os elementos só desenvolviam um sentido. Qual sentido? O do tato, que deu origem a todos os outros sentidos, em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Então, o tato nosso, esse sentido, é o mais primitivo. Então, nesse movimento, os seres vão desenvolvendo. Aí eu quero dizer para vocês, vou falar de uma forma bem sintética, como que a evolução é bonita. É maravilhosa, é extraordinária. Então, quanto mais evoluído é o ser, mais ele vai capacitando os seus sentidos até atingir o sentido espiritual. A intuição. Entendeu? Nós não temos o tato, o olfato, o paladar, a visão. Olha como é que eu estou crescendo. Como é que eu estou crescendo na hierarquia. Vou repetir. Tato, olfato. Não. Tato, paladar, olfato, visão. Não, eu estou organizando para vocês entenderem. Visão e o mais superior dos físicos, audição. Então a audição é o sentido mais, vamos dizer assim, mais sutil. O que o olho não vê, o coração não sente. Tem umas coisas assim. Esses são os 5 físicos. Aí com a espiritualidade nós já vamos partir para estudar o 6º sentido. Qual é o 6º sentido? Mediunidade. Você tem alguém aqui que vê espíritos? O outro até baixou a cabeça. Ficar aí fora é mais gostoso, Rodrigo? Mas aí não ganha bônus hora e fica cheio de espírito inferior. Vem pra cá. Uai, que tem mordomia não? Com o evangelho tem privilégio.
O Igor, coitado, tá no meio desse computador ali, tá assando igual, tá suando igual tampa de marmita. A gente brinca muito aqui, não leva mal não. Porque nossa reunião é uma reunião de estudo. Graças a Deus. E tem que ser assim. Pegaram lá? Então, à medida em que vamos elevando a conversa, os sentidos vão se tornando mais subjetivos, vamos dizer assim, mais sutis, mais abstratos, mais espirituais. Eu ia perguntar, tem alguém aqui que vê espírito? Tem alguém que vê espírito? Pode contar. Você vê espírito, não vê? Graças a Deus, porque o resto todo mundo é cego. Ninguém está enxergando ninguém. Gente, eu não estou falando na alma do outro mundo. Tá bom. Tem alguém aqui que é vidente? Tem alguém aqui que é clarividente? Não? Não? Então tá. Não, então não temos clarividente. O clarividente, aquele que vê o mundo espiritual, ele não vê com os olhos. Ele julga que está vendo com os olhos. Quando alguém toca um espírito, sente a sensação, tem a sensação de uma presença espiritual, esse registro não vai se dar pelos sensórios conhecidos. É a alma que vê, que sente, que escuta, que cheira. É a alma. Só que a nossa mente é formatada para trabalhar a partir dos sentidos que são conhecidos. Então, se você, por exemplo, está tendo uma visão espiritual, costuma o indivíduo até fechar o olho, não quero ver não. Aí quando ele fizer assim, não quero ver não, a imagem vai continuar na frente dele. Por isso é que a gente costuma dizer, né? Quanto mais o indivíduo, quanto mais reza, mais assombração aparece. Tem uma história assim? É óbvio que isso é uma brincadeira. Mas, cientificamente, o processo é esse. Não adianta você cobrir a cabeça para não ver o espírito que está no seu quarto. Os adolescentes acendem a luz, dão um prejuízo para o pai danado com a conta de luz. Não resolve. Tem uns que ligam até música, dormem com... Na minha época era Walkman. Você lembra? Tinha um Walkman, não tinha? Pois é. Aí coloca até rock and roll. Menino, né? Já põe rock and roll porque ele não escuta os barulhos espirituais. E não tem jeito. Porque costuma eles mudar até o ritmo da bateria do Iron Maiden. Não. Antigamente o Walkman não era Iron Maiden. Né? É outros barulhentos. Pegaram lá? Por quê? Ele vai estar registrando com o ouvido espiritual. Mas a mente, conforme eu disse, ela está formatada para julgar a percepção pelo ouvido, ou pelo tato, pelo olfato. E principalmente pela visão. Agora, nós estamos falando de evolução. Então aqui o Emmanuel faz uma síntese extraordinária de como que foram os primeiros movimentos na Terra. Então, a partir do momento em que estes seres foram trabalhando, foram se multiplicando e foram, vamos dizer assim, teleguiados para formar um piso seguro de evolução, outros princípios orgânicos, né? Outras espécies de vida que estavam dentro desse contexto, desta substância viscosa, amorfa, gelatinosa, e a Terra, com a sua ambiência, foi favorecendo para que os técnicos espirituais trouxessem essas outras expressões de vida, até chegar na expressão hominídea. Deu aí? Algum comentário? Vocês nunca imaginaram que numa reunião espírita a gente ia falar de tanta ciência, não é verdade? Mas está dando para acompanhar? A importância é a gente ter essa clareza. Pois não. Vamos lá, manifestação do chat, por favor. Carlos Alberto, temos aqui a primeira pergunta, mais uma confirmação que você vai fazer, feita pelo Petros Macedo. A intuição pode ser considerada um sentido? A mediunidade, afirma Emmanuel, sempre desliga, tá? Porque a bateria está esquentando. A mediunidade, afirma Emmanuel, começa na intuição e termina na intuição. O que ele está querendo dizer? Que a mediunidade, o sensório, a percepção espiritual, ela também tem a sua graduação. Tá?
É óbvio que um ser mais contextualizado com a matéria, ele terá a sua percepção espiritual muito mais primitiva, perto de um anjo, de um santo, de um espírito evoluído como um Francisco de Assis, por exemplo. Deu aí? Francisco de Assis que se comunicava diretamente com Jesus. Pegaram lá? Então eu quero dizer o seguinte, que esse sentido espiritual, ele vai se desenvolvendo a partir da habilidade, do aprimoramento, da capacitação que nós vamos implementando nos nossos sentidos materiais. Porque é óbvio, encarnados nós necessitamos estar, mas chegará um dia que não vamos mais reencarnar. Aí vai acabar a mediunidade? Vai acabar o intercâmbio do espírito com outras esferas? Não. Porque a gente acha que o mundo espiritual é um lugar só. E não é. Primeiro que eu poderia até dizer que não é um lugar, é um estado. Que é diferente a nossa relação de tempo, espaço no mundo espiritual. São dimensões. Então, por exemplo, o indivíduo desencarna, ele vai para uma determinada dimensão que tem a ver com o seu modus operandi na vida. Então eu quero dizer que são muitas dimensões. Então, desencarna aqui, eu uso muito esse símbolo com os casais apaixonados. Desencarna um casal, estavam viajando lá para o Caribe. Aí o avião passou no Triângulo das Bermudas ali, né? Desapareceu, desencarnou todo mundo. Desencarnou os dois de mãos dadas. Almas gêmeas. Amam tanto, amam com tanta plenitude que até morreram junto. Tudo bem, eles podem ter desencarnado juntos. Mas do lado de lá o papo é outro. Costuma ele de mão dada, desencarnou de mão dada com ela, e na hora que ele olha é outra. Ou ela olha, é outro. É só para dar um exemplo de uma forma muito irreverente. A definir que a nossa chegada no mundo espiritual, ela tem a ver com a nossa densidade vibracional. O nosso corpo espiritual, ele tem peso, sabia? Ele tem peso. Peso vibracional, não é peso de matéria conhecida. Ou seja, a qualidade, o gênero do nosso corpo espiritual tem a ver com a nossa forma de pensar e sentir. Por isso que não tem mágica. Acabou aquela história de pedir a bênção para o padre que está garantido o céu. Ou então deixar pago aí missa aí por séculos afora. Vocês sabem que tem indulgências da Idade Média que ainda não foram cumpridas na totalidade? Os poderosos da antiguidade deixaram missa, as missas até hoje estão sendo feitas. E eles continuam na mesma situação, em tese, né? Isso é em tese. Pegaram lá o que eu quero dizer? Não tem mágica, é ciência. Se você se alimenta exageradamente, o que vai acontecer? A sua digestão vai ser uma digestão que vai exigir muito mais, certo? E quando eu falo de ambiente espiritual, eu vou estar falando de alimento. Eu vou estar falando de digestão. Só que não é alimento físico, nem digestão que tem a ver com a resposta dessa alimentação física. É alimentação mental. Então, se nós nos alimentamos mentalmente com determinado gênero de produto, nós vamos ter que digerir isso. E você vai se alimentando a vida inteira. O que vai acontecer? Quando você desencarnar, você vai continuar um processo de digestão. Um exemplo. Eu me alimento exageradamente agora. Eu vou demorar... Uma alimentação frugal eu vou demorar 1 hora. Se eu me alimentar exageradamente, eu posso triplicar isso, certo? E isso pode, inclusive, repercutir em substâncias que vão permanecer no organismo, talvez por dias, certo? Estou falando qualquer coisa, por favor, corrija, porque, graças a Deus, eu sei ouvir. E eu não posso arriscar na área que eu não tenho autoridade, né? Olha lá, eu sou bobo nada.
quando a alimentação pesada mentalmente, costuma um tempo suficiente para digestão disso, que pode se estender por dias, meses, anos, décadas, séculos, reencarnações. Deu lá? Por quê? Você vai ter que estar fazendo uma transmutação energética. Você assimilou, você tem que modificar e devolver. É da lei. Aí a gente começa a entender que história é essa de lei de causa e efeito. Você faz o mal, você vai recolher o mal. Só que a gente fica circunscrito em atos. Sendo que a conversa é no que motivou o ato. É a causa, é o sentimento, é os interesses, a índole que está por trás, o caráter, a emoção impregnada. Não é? A emoção impregnada. Eu estava guiando o carro hoje com as crianças no carro. De repente, um indivíduo tentou me ultrapassar e eu não vi. E eu tirei o carro para fazer a conversão. Quer dizer, eu joguei o meu carro sem querer no carro dele. Aí ele buzinou, eu olhei, não é? E levantei a mão, justificando a não observância, a falta de habilidade que eu tive, que poderia ter prejudicado. Mas nada mais, não causou nenhum desconforto exagerado. Mas o ímpeto de reagir, a reação, a forma de reação, eu vi caracterizado um espírito que está completamente desequilibrado. Completamente desequilibrado. Quer dizer, aí mistura o ato, a consequência e o sentimento do indivíduo. Não é? E tem um mecanismo nisso aí que se chama julgamento. Porque para ter a reação, o componente do julgamento ele é intrínseco. Não é? Tipo assim, o cara julgou o carro em cima do meu carro. Pegaram lá? E não foi nada disso. E aí a gente observa como que... Eu acho ótimo quando acontece isso. Porque a gente tem que aprender a, em cada movimento da vida, você prestar atenção nos sinais. Porque você tira lições extraordinárias. Extraordinárias que, quando ela é aplicada num contexto ou outro da vida, você pode evitar muitas coisas. O não julgar, o controlar, o cuidar das emoções, etc. Porque tudo isso é alimentação. Os espíritos o tempo todo falam para nós sobre a vida mental. Porque a vida mental é que efetivamente vai favorecer ou te trazer dificuldades no caminho, entendeu, Eustáquio? Que vale a intenção. Se a sua intenção é negativa, isso vai te fazer mal. Agora, se você não teve intenção, como que você pode ser avaliado como alguém que cometeu um erro? Deu aí? Pegou aí? Então, a intuição é uma mediunidade que também tem as suas gradações. Vamos lá para mim poder continuar, por favor. Roberto, o chat aqui está muito intenso. Que bom. Um assunto sobre mediunidade e insônia. Vamos lá. A Maria Peixoto faz a seguinte pergunta. Todos nós temos mediunidade? A partir de quando descobrimos isso? E a Fabrícia Costa complementa com o seguinte comentário. Quando temos muita insônia, podemos dizer que temos mediunidade? Então, vários assuntos sobre insônia relacionados à mediunidade estão correndo aqui no chat. Ok, muito obrigado a participação do pessoal, né? A Maria Peixoto. Maria Peixoto e Fabrícia Costa. Muito obrigado a vocês e, obviamente, que as respostas a essas questões me tiram um pouquinho do foco do trabalho, mas a gente pode responder de uma forma bem rápida. Primeira pergunta, repete, mediunidade? Todos nós temos mediunidade? A partir de quando descobrimos isso? Maria Peixoto. Todos somos médiuns. A mediunidade é uma faculdade inerente, é orgânica, inerente do espírito, reencarnado. Todos somos médiuns. Isso não é privilégio de ninguém. A mediunidade pode ser um instrumento de educação do ser, a tendência deveria ser essa, como a mediunidade pode ser instrumento também para a nossa derrocada. Ou seja, porque a nossa mente é um painel que se estabelece
é um campo que se abre para conexões com o mundo espiritual. O mundo espiritual, quando nós nos referimos, não é um mundo dos desencarnados. É tudo que está em torno da gente. Energia, pensamentos. Pensamentos que vêm de você mesmo, pensamento que vem do próximo que está com você, e pensamento dos espíritos que estão em toda parte. Os espíritos povoam o universo e estão em todas as partes. Espírito das mais variadas posições. Entendimentos, sentimentos, espíritos primitivos, espíritos extremamente evoluídos. A sintonia com eles é estabelecida de acordo com a nossa busca, o nosso objetivo que você dá na sua vida. O que vai então definir sintonia positiva ou sintonia complicada, certo? Então, não é privilégio de ninguém. Agora, a mediunidade como ferramenta de trabalho, o médium, aquele que compreende que é médium, que tem essa mediunidade e quer investir na educação dessa mediunidade, aí a mediunidade toma uma conotação como uma ferramenta de trabalho. Aí nós vamos ter mediunidade das mais variadas, da psicografia, que é a mais simples, da vidência, da psicofonia, a mediunidade da transfiguração, a mediunidade da cura para alguns, ou a mediunidade terapêutica, né, de troca de energia, e é por isso que existe o passe, a transfusão de energia, a mediunidade de materialização dos espíritos, de transporte de matéria, enfim, a classificação mediúnica ela é muito extensa. Aí o indivíduo pode se especializar em algum tipo dessas mediunidades, que passa então a serem utilizadas em benefício do próprio médium e do semelhante, certo? Benefício do próprio médium não no sentido de beneficiar a si mesmo, no contexto material, mas beneficiar a si mesmo no que remonta à sua transformação moral através da ferramenta do trabalho. Certinho? A resposta é complexa. E a outra pergunta com relação à insônia, nós precisamos primeiro fazer uma análise com os nossos especialistas da área de saúde, né? Para observar uma série de coisas que envolvem isso, a apneia, os problemas da noite. Mas nós podemos ter alguns diagnósticos de insônia face a processos de influência espiritual negativa. Aí é a mediunidade, ferramenta. Quando desviada, quando desequilibrada, a mediunidade favorece o intercâmbio com frequências espirituais negativas. Ou seja, intercâmbio com seres que estão vibrando em faixas inferiorizadas, que podem repercutir em nós, prejudicando o nosso equilíbrio físico, o nosso sono, a nossa saúde, etc, etc, etc. Aí alguém vai perguntar, mas eu também tenho problema de insônia. Aí trazem isso para nós como se fosse também a pior coisa do mundo. Aí eu digo assim, olha, eu queria dizer que eu também tenho. Você tem? Então é obsessão? E a minha obsessão eu resolvo, ela é com livro. Não tem coisa melhor do que perder o sono, e eu fico torcendo para não achar. Porque aí eu perco, aí eu vou para a sala, eu vou para os lugares mais aconchegantes que eu posso escolher para ler com calma, sem celular, zap, internet, menino gritando, mulher chamando, né? Você não, nesse momento você não vai ser móveis e utensílios, você é você e Deus. E olha quantos espíritos que se aproximam também para ler com você. Então é uma festa. Agora eu preciso de prosseguir. Só um minutinho, depois a gente volta nas respostas. Porque senão não cumpro a programação aqui. Mas eu agradeço as perguntas. Vamos voltar para o texto. Ainda, questão 46. Vocês estão vendo que nós estamos aqui em ritmo de carnaval. Ainda há seres que nasçam espontaneamente, é o bloco da fraternidade. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Resposta: sim. Mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunha desse fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que só esperam
para desabrochar a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. Olha que interessante. Os vermes. É um pequeno mundo que se procria, que vive. Olha que interessante. Então, eu queria alertar que a doutrina espírita é evolucionista. Então, em todos os reinos há vida. Até no mineral, embora não haja vitalidade. Nós temos entre os cristais princípios espirituais em evolução, que não são identificados, porque eles estão no nível energético. Mas aí a gente vê, por exemplo, os cristais se desenvolvendo as suas formas. Extraordinário isso. Então ali tem vida, tem vida. No reino vegetal, esses princípios estão em franco processo de evolução. Não tem aquela história da vovó que conversa com a planta? Não é? Eu tenho uma história muito engraçada. Meu sogro conversava com as plantas também. Não é só as mulheres, não. Tem homem também que é doido. Aí tinha uma árvore que meu sogro plantou, e essa árvore, ela não vingava de jeito nenhum. E ele fez de tudo, pôs adubo, e foi um tempão. Chegou num ponto, o Rodrigo conheceu ele. Né, Rodrigo? Então, o que eu vou contar aí você vai entender claramente. Chegou num ponto que ele perdeu paciência com a árvore. Ele chegou para ela e deu uma dura na árvore. Olha, imagina pedra batendo no pau, é duro. Aí ele disse, olha, se você não tomar jeito, eu te dou um prazo. Se você não tomar jeito, eu vou tirar você do contexto. O homem era tão bravo que a planta tratou de dar um jeito. Essa história é ótima. Essa história é ótima. É óbvio que a planta não entendeu racionalmente absolutamente nada que ele falou. Mas os iniciados egípcios, eles trazem isso de uma forma poética, de uma forma... É extraordinário. Porque depois de todo o processo da criação, no capítulo 1 do livro Gênesis, Moisés deixou registrado assim: e façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e façamos o homem, disse Deus. Olha que interessante. Disse Deus. Ué, Deus singular, uma pessoa, espírito. E disse Deus, façamos. Opa, então peraí, já misturou. Já está na terceira, já está na equipe. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora vai chegar onde que eu quero. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando de uma escala evolutiva. Então, se o assunto é com o homem, que o homem domine. Por quê? Porque o homem é o Cristo da natureza. Por quê? Ele domina os seres inferiores. Aquele animal de estimação que tu tem na sua casa, ele tem em você um Deus. Ele brinca, não é? Ele te admira. Não é? Na hora que ele estiver passando os perreps dele, ele vai correr para o dono, pedindo ajuda. É óbvio que ele não tem inteligência como o homem, ele não tem pensamento contínuo. Então não adianta a madame ficar contando os problemas para o cachorrinho, que já substitui o marido na cama, porque ela já pôs o marido para fora. Aí ela o cachorrinho é o terapeuta dela. Então ela conta o que o marido fez, o que o marido deixou de fazer. O cachorrinho não está entendendo bulufas, viu, gente? Porque a inteligência dele é fragmentária. Ele trabalha com instinto, conservação, enfim. Ele tem flashes de uma pseudo-inteligência. Deu aí? Mas o cachorro não tem, por exemplo... Estou usando o cachorrinho porque foi o exemplo que nós colocamos. O cachorro não tem responsabilidade nos atos dele. Então não há repercussão no que ele faz.
O cachorrinho não vai para o plano espiritual ficar ardendo no mármore do inferno, não. O cachorrinho não vai ter que queimar a energia complicada, porque ele não tem sentimento no sentido de estar conspurcando os seus ideais espirituais. Porque a nossa queda está nisso. Quando a gente adultera, quando a gente briga com o que é o certo, o belo, o divino. O espiritual. Todos os nossos sofrimentos foi porque nós batemos de frente com a nossa essência crística. De alguma forma, certinho? Mas você tem autoridade sobre os animais que estão à sua volta. Sobre as plantas, sobre os peixes. Os grandes pescadores, amigos, eles não têm só conhecimento. Existe todo um sistema magnético no processo. Pegaram lá o que eu quis dizer? Então, esse assunto, ele é extremamente interessante para a gente pensar sobre a nossa responsabilidade no que remonta à própria natureza da vida. Alguma pergunta? Achou interessante a história das plantas? É? Então vocês cuidam direitinho ali das rosas da Meimei para a gente. Alguma participação? Sim, Beto. O pessoal de Portugal, especialmente a Maria Peixoto do Porto. Olha, muito obrigado, Maria. Quer saber quando que você vai a Portugal e especialmente quando você vai à cidade do Porto. Isso é para responder em público? Fala para ela que primeiro ela tem que eu tenho que ter um alvará de soltura, né? Tem que ter uma chancela. Aí o convite tem que bater, tem que ter aprovação, carimbo. Aí depois a gente vai se envolver. Eu tô brincando com ela. A gente vai, quem sabe, né? Agendar uma ida na cidade do Porto, visitar os nossos amigos da Península. Bom, dá para fazer a 47, Dora? A espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Quer que repete? A espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no orbe terrestre? Nós não estamos falando aqui de toda uma sistemática de como que a vida se estabeleceu? Resposta: sim. E veio ao seu tempo. O homem chegou no momento em que o ambiente era favorável para que ele pudesse nascer, crescer e se multiplicar. Foi isso que levou a se dizer que o homem se formara do limo da terra. Gente, isso é extraordinário. Essa expressão que o homem se formou do limo na terra, né? Aí a gente fez aquela adequação do barro, aquela história toda, né? Os espíritos estão explicando. O limo na terra, na realidade, não é a terra. É toda a região espiritual, é toda a estrutura física espiritual que foi favorecendo para que o homem, os primeiros habitantes do orbe, fossem chegando na hora certa. Por exemplo, até no momento em que o primata surgiu, a partir da bifurcação que aconteceu na evolução dos símios, né? Os símios que optaram em subir para as árvores e aqueles outros que optaram por caminhar pela terra. Simbolicamente, eu estou contando como que foi o momento em que os espíritos, já numa condição ainda primitiva, obviamente, começaram a chegar na terra. Então, os primeiros homens que habitaram a terra não eram homens, não eram seres humanos inteligentes no sentido amplo. Eram espíritos simples. Que, por exemplo, esses espíritos não têm mais esse ambiente para reencarnar aqui na terra. Se você for na região mais primitiva do nosso planeta Terra, ela não favorece para que esses espíritos continuem reencarnando aqui mais. Eles têm que serem levados para o desenvolvimento espiritual em orbes
que estejam num estágio parecido com o que esteve a Terra no caso, vamos precisar aí há centenas de milhares de anos atrás. Deu aí? Vamos colocar aí em torno aí de 300, 400 mil anos. Então os espíritos que vêm de outros planetas, hoje, para habitar entre nós, eles chegam numa condição razoável, ou parecida com a humanidade terrena, ou, obviamente, tem que ser parecida. Mas eu quero dizer o seguinte, numa linha de sintonia com o que aqui se encontra, numa faixa igualitária, ou numa faixa superior. Não vem para cá espírito, vamos dizer assim, mais atrasado do que os que já aqui se encontram. A senhora pegou lá ou está achando um assunto difícil? Está dando para acompanhar? Pois é. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Os espíritos mais empedernidos, os mais atrasados, que estão vinculados nas faixas do mal, reencarnados na Terra, ou no ambiente espiritual da Terra, eles estão sendo preparados, senhor Murta, para viverem em ambientes primitivos, como a Terra ofereceu há 40, 50 mil anos atrás. Eles vão ser o que, por exemplo, alguns significaram para a Terra. Eles vão ser deuses em mundos primitivos. Moralmente eles estão atrasados, mas são espíritos que já conhecem o WhatsApp. Olha para você ver que progresso. Já trocam mensagens no Face. Que tipo de mensagem eu não sei. Aliás, as ferramentas foram utilizadas inclusive pelos terroristas, não foi? Chip do celular, né? Comprado pré-pago, né? Pré-pago. Aí hoje uma combinação, olha, nós vamos nos reunir, vai acontecer isso, nós vamos matar um monte de gente lá na boate em Paris. Então a ferramenta é utilizada. O que vai acontecer com essa turma? Que a sangue frio pega uma metralhadora e sai matando centenas de pessoas. A sangue frio. Eles estão escrevendo no livro da vida que eles já começam a ter um tempo limite. Já disseram que agora tem data limite. 2019 vai acabar tudo. Eu estou achando que essa data limite é para tirar um monte de bagunceiro fora, inclusive quem inventou essa história. O povo acredita, vende DVD, compra, vira uma festa. Esses indivíduos, para onde que eles vão, Eustáquio? Quem não está compromissado com a verdade, quem não tem ética, quem não está preocupado se está causando confusão, está criando discórdia, intolerância, quem não... Imagina uma pessoa que em nome do ideal coloca uma bomba aqui, entra aqui e detona a bomba para matar a si mesmo e um monte de gente. Eu pergunto para vocês, no atual estágio evolutivo, que vocês, por eu ter falado aqui, muitos se indignaram. Nossa! Essa indignação, você sabe o que significa essa indignação? O espírito de vocês indignou-se porque sabe que isso não é bom. Essa indignação, ela está dizendo assim, estou fazendo uma anamnese aqui, uma análise muito simples, que nenhum de vocês faz isso. Eu aposto as minhas fichas, que ninguém aqui está num estágio desse de colocar uma bomba para se matar e matar alguém. Então, isso significa evolução. Pegou lá? Isso significa maturidade. Então, esses que fazem, diante de uma grande parte que já está indignado com isso, eles já não conseguem se sentirem bem nesse ambiente.
Eles estão se sentindo como que ETs dentro de um contexto desse. Porque a festa deles é fazer guerra, é matar, é destruir. Não é estudar a evolução. Não é ficar preocupado com a vida na Terra. É pelo contrário, é destruir. Então, o que vai acontecer? Didaticamente, a doutrina espírita nos explica isso com muita propriedade. Vão ser levados para um mundo primitivo que não tem nenhuma facilidade, que não tem recurso, não tem água encanada, não tem eletricidade, está arriscado não ter nem fogo. Vão ter que reinventar a roda e descobrir de novo, descobrir o fogo. Porque eles vão chegar nesses ambientes, se sentindo também peixe fora d'água, olhando para um monte de gente fazendo um monte de coisa que é extremamente primitivo, e isso vai causar indignação neles, nesses espíritos. Aí eles não sabem, eles não lembram, mas alguma coisa vai dizer assim: nossa, mas vai ter que trabalhar demais aqui, vai ter que construir muita pirâmide, vai ter que construir monumento, vai ter que construir arqueduto, vai ter que fazer isso. Só que eu não sei. Espiritualmente eu estou assim, no meio da floresta ou no meio do deserto. Está tudo errado aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Como tem habilidade, sabe mexer no WhatsApp, sabe que tem comunicação, aí nós vamos começar a desenvolver uma forma de comunicar uns com os outros. Só que não tem, aí eu não tenho ainda ferro fundido. Então vai ter que ser na base da lasca, da pedra. Aí estes que são muito primitivos mesmo, vão olhar para eles e falar assim: gente, né? Esse pessoal aí é diferente. Aí eles se espalham e vão ser os pajés das tribos, vão ser os guerreiros, vão ser os líderes. Mas assim, com problemas na área moral. Mas o problema na área moral deles não é inteligível para estes primitivos. Para esses primitivos, eles são deuses. Eram deuses os astronautas? É ingênuo. Eram deuses os astronautas? Por favor, o autor. Eram deuses os astronautas? O autor. Ah, eu gosto de explorar a inteligência, a memória. Eric von Däniken ou Däniken? Vamos lá. Ufa. A Fabrícia Costa, ela quer colocar uma dúvida sobre a questão dos espíritos primitivos. Vamos, nossa. Pergunta: esses espíritos primitivos, posso entender como novos espíritos, recém-criados ou nada a ver? A primitividade que eu me referi é a primitividade que caracteriza a ignorância, obviamente. Né? Porque é diferente quando a gente fala de espíritos quedados, espíritos caídos. Espíritos caídos, ele está simbolizado nos textos antigos. Lúcifer. Qual é o significado de Lúcifer? Lúcifer é o portador da luz. Portador da luz. Ele tem a luz nas mãos, mas ele ainda não é a luz. Essa luz, quando nós estamos administrando, essa luz pode apagar, porque não é luz própria. Certo? Então, os anjos caídos, o símbolo é: você tem a luz, mas você não presta atenção no valor dessa luz. Então você deixa que o óleo que mantém essa candeia, ele se consuma, ele não seja substituído. Então a candeia apaga, aí a gente cai. Quer um exemplo? Você sabe, você sente, você concebe a beleza da vida. Aí você começa, por decepções, por ingerências, por orgulho, por egoísmo, você começa a trabalhar no sentido de menoscabar a vida. Você se torna indiferente, rebelde, você, enfim, todo movimento contrário, você resolve não trabalhar mais, você não quer saber mais nada, você joga tudo pro alto. Estou pegando alguns exemplos aqui, tá? Aí você começa a tripudiar,
Você começa a macerar, você começa a machucar. A pessoa está dizendo, não faça isso comigo, não. Eu não estou nem aí para você. E no fundo ela sabe que isso não é bom. A consciência está dizendo, não, não, não. Você está fazendo com que o seu espírito pare de gerar luz. Não gerar luz é cair. E a queda é feia. A queda é ruidosa, ruinosa. Aí a gente fica nessa condição que para nós foi uma concepção que Deus criou anjos e esses anjos se perderam. Mas não é isso. Não é que ele criou alguns com privilégio e outros com uma missão de cair. Não. O livre-arbítrio é um dom que o homem, na sua condição de pensamento contínuo, de um homem moral, ele tem esse dom desenvolvido, da escolha. Agora, quanto mais você vai crescendo em sabedoria, em inteligência, enfim, você vai percebendo que toda escolha tem um preço. Toda opção que você faz na vida, ela vai te trazer uma repercussão. Então, os espíritos primitivos, no seu sentido da ignorância, as suas escolhas são analisadas de uma forma extremamente diferente com aqueles que estamos aqui no século XXI estudando doutrina espírita. Você, Eustáquio, me disse hoje sobre a alegria, o prazer que você tem no seu trabalho. Isso é fruto de experiências milenares. Não é só porque você teve uma intuição, uma ideia de fazer aquele curso, aí fez, aí gostou, aí teve incentivo, papapá, e as coisas, aí tá lá você trabalhando, não, legal, fiz uma escolha boa, não é só isso não, meu amigo. Isso aí envolve uma série de coisas. E como nós ainda estamos numa faixa ainda de muita infantilidade espiritual, possivelmente muitas coisas que a gente faz hoje com prazer, com alegria, nós demoramos muito para entender. E a alegria que a gente sente hoje foi por conta de um monte de problema, de dor, de dificuldade que nós enfrentamos para entender o que era uma coisa tão simples, estava na nossa frente. Eu estou sendo convidado pela espiritualidade para iniciar um estudo em breve sobre as cartas de Paulo. Isso me chegou aqui hoje. Paulo de Tarso, nas suas cartas aos Romanos, ele diz assim, eu cito muito esse texto porque ele tem muito a ver com a evolução. Quando eu não sei, o que eu faço é lei. Agora, as injunções da vida, muitas vezes trazem para mim, ou seja, oferecem recursos que eu acabo descobrindo a lei. Uma lei maior. Então eu faço, eu opto. Aí virou lei. Eu fiz, virou lei, certo? Mas a vida sempre vai me apresentar uma lei maior do que a lei que eu implementei. Ou seja, eu fiz, eu não sabia, eu fiz. A vida sempre vai dizer assim, você fez, você optou e tal, mas olha aqui, tem um limite. Você vai estar tendo que responder por isso, certo? Então, quando eu descubro que existe uma lei maior, aquilo que eu fiz passa a ser, por mim, observado como um pecado. Quando eu não sei, o que eu faço é lei. Ao descobrir a lei maior, o pecado habita em mim. Isso é uma expressão do Paulo. Em outras palavras, a nossa ignorância muitas vezes favorece para que a gente faça um monte de coisa achando que nós estamos no céu. Mas na realidade nós estamos no inferno. Quando eu descubro que eu estou no inferno, aí eu fico com desejo de ir para o céu. Só que para ir para o céu, eu tenho que resolver as coisas do inferno, que foi por mim cativado durante muito tempo.
Uma pessoa me perguntou assim, tudo que eu estou sofrendo é fruto do meu passado? Do meu passado espiritual? Eu disse, uma maior parte é. Ah, então você sabe qual que é o meu passado? Eu disse, não sei. E se soubesse, eu não ia te dizer que eu sei. Porque tem gente que sobe no púlpito para dizer que sabe, que viu. E tem muitas outras pessoas sendo enganadas por pseudos sábios, por falsos cristos. Cuidado. Porque eu tenho aprendido com os mentores espirituais que quanto mais você sabe, menos você fala. Menos você fala. Porque muitas vezes a gente quer saber, mas quer saber muito mais por curiosidade. E não pelo desejo de, ao ficar sabendo, lutar para mudar. Deu aí? Então você está aqui na doutrina espírita, Rodrigo. Você está chegando aqui pelo menos na nossa casa tem pouco tempo. Saiba que todas as suas perguntas vão ser respondidas. Quanto mais você procurar, mais respostas você vai ter. Só que as respostas vão chegar de acordo com a misericórdia de Deus. Porque Deus, a espiritualidade, não vai acender uma luz para te cegar, para te importunar, para te constranger. O religioso tradicional, inclusive muitos espíritas, que são os religiosos de outrora, se favorecem pelo medo e pela culpa que o neófito sente, percebe, descobre, quando se depara com um mundo diferente que ele vive. Então tem religiosos que falam assim, você vai pagar mesmo. Sabe aquele aborto que você fez no ano de 1987? Ela já tem até bisneto. Mas o religioso, aquele aborto que você fez, olha, tu vai pagar muitas encarnações. Hein? Culpa, medo. Isso garante emprego, tá? Isso garante emprego. Tem muito médium aí que é vangloriado, é aplaudido, porque ele sabe coisas, então vamos procurá-lo. Soni sabe de uma história, eu posso contar, de um grande amigo, né, Soni? Um grande amigo, que um dia ele perdeu a paciência comigo. Porque todo o problema que ele tinha, tudo na vida dele, ele tinha que ter uma consulta comigo. Eu tinha que dar uma solução para os problemas dele. No início, a gente vai na dinâmica da tarefa, vamos trabalhando, é o nosso papel aqui, orientar e esclarecer. Mas a orientação da casa espírita séria é orientar conforme a doutrina espírita. A terapêutica nossa é a que a casa espírita oferece. Se essa terapêutica não atende, meu amigo, existe um universo aí para tu procurar. Óbvio que a gente fala com muito carinho. Mas a partir do momento que a gente percebe que a doutrina espírita ficando de lado e que o lado pessoal começa a tomar volume, expressão, o nosso papel é, com muito carinho e fraternidade, cortar a zinha. Você sabe do que eu estou falando. Essa pessoa chegou num ponto que ela disse, você é muito difícil. Eu pensei, sou mesmo. Porque eu não tenho resposta pronta para ninguém. E nós não estamos aqui para resolver o problema de ninguém. Nós estamos aqui, todos nós, estamos aqui para descobrir qual é o nosso problema e todos nós, sem exceção, porque não tem privilégio, sem exceção, todos nós temos que aprender
o caminho a percorrer para resolver esse problema. Agora, o nosso projeto é de vida. Vida na Terra é o nosso estudo. Mas a nossa vida, a vida espiritual, é uma vida que transcende as expressões da Terra. Então existem situações que você não vai resolver agora. Existem dramas que eles precisam de tempo. Eles precisam de paciência. Eles precisam de resignação, que é o consentimento do coração. Obediência aos ditames de Deus. Não pense você que a sua vida está entregue a você só, não. Existe uma jurisdição. Os espíritos que trabalharam na formação do planeta, que criaram essa ambiência laboratorial para que os seres mais primitivos, até a chegada do homem, se desenvolvessem, são técnicos espirituais que estão sobre a jurisdição de Jesus. E essa conversa não é para religiosos. Deve ser a comunidade dos anjos. Tem nada de anjo. É uma pleiade de espíritos que existem lá. Geólogos, matemáticos, engenheiros, psicólogos, terapeutas, médicos. Existem enfermeiros, existem fisioterapeutas. Existem aqueles espíritos que cuidam da natureza até hoje. Né? Existem cientistas que estão inspirando os homens a descobrir uma fórmula de resolver o chikungunya. Como é que é o nome? É chikungunya? Agora é zika-bunha? É um negócio assim? Eu estou igual a presidenta. Só que como eu não entendo da matéria, eu pergunto aos universitários. Pegaram lá? Os técnicos estão desenvolvendo, junto com os humanos, recursos, vacinas, procedimentos. E isso tudo vai acontecer na medida em que a humanidade vai evoluindo. Por quê? Eu sonho. Eu gosto muito de filmes de ficção científica, só não tenho tempo mais de assistir. Mas na época que eu era jovem, eu assistia muito Jornada nas Estrelas. Capitão Kirk, Dr. McCoy, né? O Spock. Ele desencarnou, né? O Lemoyne morreu há pouco tempo, enfim. Eu era daquela época. E você sabe uma das coisas que eu mais admirava na Enterprise? De todos os recursos que tinham, né? Da câmara, do teletransporte, aquelas coisas todas, o pessoal novo aí não sabe nada do que eu estou falando. Mas o que eu mais admirava na Enterprise é quando alguém tinha que tomar uma injeção. Dr. McCoy chegava e... não tinha agulha! Meu Deus! Eu falei assim, vai chegar um tempo que as nossas injeções não vão ter mais agulha. Meu amigo, no atual estágio evolutivo, tem hora que a gente precisa daquelas cavalar, porque nós temos muita coisa para nos ajustar ainda, porque o que prepondera entre nós é o que? É força, é guerra, é ódio, é interesse, é corrupção. Deu aí? É o jogo, é a mentira, é o fingir. Não. Então, enquanto a gente está nesse mecanismo, vai se demorar a resolver o problema do câncer. As doenças das mais variadas, vai demorar, porque nós precisamos ainda. Se eu descubro que eu tenho um câncer hoje, esse câncer é um agente bendito para que eu possa trabalhar as minhas dificuldades que foram armazenadas e que precisam de ser digeridas agora. Deu aí, gente? Só que, tá com câncer, meu Deus! O nosso mundo acaba. E a gente, por quê? A nossa visão é uma visão que tem um limite. Lembram que o início do estudo foi falar sobre os sentidos? A nossa visão só tem um alcance nessa área que a gente percebe. O que nós queremos entender ou passar com a doutrina espírita? Que a nossa visão, ela tem que ir para além. Nós precisamos de relembrar que somos eternos. Que a Terra para nós é recurso didático que passa rápido. Hoje nós estamos amigos, que Deus abençoe para estarmos amigos sempre. Hoje você está com a sua mãe, está com seus irmãos.
amanhã pode ser que não. Hoje você está com seu filho, um dia você não vai mais estar com seu filho. Você vai estar com outros filhos, porque os seus filhos não são seus filhos. Os seus filhos estão seus filhos. Estou dando só uma ideia e mexendo no bolso das mães e dos pais, porque é onde que dói mais quando fala de filho, porque é um dos maiores compromissos de um indivíduo na terra, é cuidar daquilo que foi confiado por Deus a ele. Porque este que está seu filho, está sob a sua guarda até um determinado momento, é um compromisso espiritual seu com você mesmo e com Deus e com ele. E a gente vê, conversávamos sobre isso outro dia, muitos julgando para cima essa responsabilidade. Aí está lá a família com 2, 3, 4 filhos. Aí o marido resolve passear no universo e deixa filhos vivos, ou melhor, órfãos de pais vivos por conta das aventuras, ou mães que esquecem o papel divino delas no concerto e jogam tudo para o alto, pensando em apenas na curtição, na vitalidade, na beleza que ainda tem. E a gente vê uma sociedade com tantos garotos, jovens, sem nenhuma referência moral. Porque é complicado um filho sem pai, uma filha sem referência dentro de casa. E muitas vezes por opção de opções egóicas daqueles que querem apenas curtir o carnaval. O carnaval é o carnaval da vida. Não é só essa da carne que acaba daqui a 3 dias. Aí, graças a Deus, tem a quarta-feira de cinza, né? Para ver se a fênix ressurge depois de tanto cansaço. Nós não podemos fechar os nossos olhos e achar que está tudo normal. Não. Nós estamos aqui e temos que entender que não está tudo normal, não. Que a sociedade, num nível moral, nunca viveu uma crise como a da agora. A da ética, a da responsabilidade. Nunca vivemos. Por isso as contradições. Por isso a gente fica chocado com tanta coisa que bate na nossa porta. E qual que é a resposta? O sofrimento. A indignação. Porque nós estamos chegando num momento de evolução, gente, que nós mesmos estamos vendo os problemas que nós estamos cometendo e nós não estamos sabendo resolver. Aí a fuga, a busca para as religiões se faz de uma forma alucinante, fanática. Como se a religião fosse resolver tudo. E na realidade, a religião, graças a Deus, instrumento divino, funciona como se fosse uma galinha para colocar os pintinhos todos debaixo da asa e dar um pouquinho de aconchego. Mas daqui a pouco, a galinha, a mãe, né? Isso é símbolo. A mãe tem que deixar os pintinhos crescer, os pintinhos têm que voltar para a vida e entender o papel de cada um de nós para consertar o nosso mundo íntimo primeiro e contribuir para uma sociedade mais igualitária, mais social, mais fraterna, mais respeitosa. Agora, nós gostaríamos de repetir o que Emmanuel, que representa uma espiritualidade maravilhosa, extraordinária, tem repetido desde a década de 30, através, principalmente de Chico Xavier, e depois por tantos médios, até na atualidade. Embora o povo quer acabar com o trabalho dele. Eu não tenho o que fazer, não tenho o que estudar na doutrina, então ficam inventando muitas modas. O Emmanuel diz assim, que a única solução para se direcionar a humanidade, para resolver todos os problemas em todos os setores da sociedade,
é o Evangelho. Simbolizado no amor de Jesus. Sem Evangelho, nós vamos continuar penando, reencarnando, desencarnando, sofrendo, mediunidade estrambelhada, obsessão, insônia, o que mais que eu falei? Depressão, doenças das mais variadas. A gente lê o sermão profético, o tempo nosso está acabando. Capítulo 24 de Mateus em diante, tudo que está Aí Jesus disse, não vos preocupeis, ainda não é o fim. Porque naqueles dias, Jesus está se referindo a esses tempos que nós vivemos. Onde bilhões de espíritos, debaixo de muita pressão, porque o passado está gritando, a sua dificuldade financeira é o seu passado. O seu problema na área do relacionamento é o seu passado. A sua luta com a família é o seu passado. Essas portas que não se abrem é o seu passado. Ou as oportunidades que estão se abrindo, como a doutrina espírita está abrindo para todos nós, é o seu passado. O futuro está ali, dizendo, vinde a mim. Esse é o futuro. Jesus. Vinde a mim. Todos vós. Por isso que só essa é a solução. Que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é o jugo dos homens, não é o jugo de César. Porque o jugo de Roma é um jugo pesado. É um jugo político, interesseiro, mentiroso. É um jugo que pensa só, cada um em si mesmo. Isso a humanidade está farta. Por isso que agora a época é de lavar jato mesmo. E tem que ser a jato. O que está debaixo do tapete vai ser descoberto. Não tem dúvida. Porque é assim, minha filha, que a gente vai entendendo. Vocês imaginem. Não é o meu papel, não é o objetivo dessa casa, vocês sabem disso, porque o nosso foco é estudar doutrina, espírita e evangelho. Nosso objetivo não é falar de coisas que estão acontecendo aí. Mas, vez por outra, não tem como. Vocês já imaginaram estes líderes, esses empresários que estão presos por conta dessa corrupção que aconteceu no país e que eles foram também protagonistas? Vocês já imaginaram a vida que eles estão tendo no cárcere, que ninguém nunca imaginou que poderia acontecer com alguém aqui no país, porque não se pensava que alguém podia ser preso, mas está acontecendo. Vocês já imaginaram o que está acontecendo na intimidade deles? A dor que eles estão sentindo, que viviam em palácios, adornados de ouro, viajando o mundo inteiro com jatos, jogando euros, dólares para cima, nas coisas mais que nós conhecemos dessa sociedade romana, estarem trancafiados, sem reputação. Vocês já imaginaram como isso está batendo no coração deles? Como isso poderia estar batendo no coração de muitos de nós, para que nós possamos olhar para eles com misericórdia e ao mesmo tempo observar que a lei cósmica, ela é inderrogável, fez, a vida devolve. E isso também para nós significar misericórdia para com eles, porque a própria lei já está cobrando, mas significar para nós também aquele ponto de alerta para não se repetir os erros. Tanta coisa que está acontecendo no contexto atual, seu Murta. Vou mais.
Quantas notícias estão chegando aí de pessoas de uma hora para outra desencarnando, flor da idade, doenças descobertas, as coisas mais complicadas, e parece que eles falam, né, que quando vem a cavalo, né? Vem um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso tudo está acontecendo com uma velocidade tão grande. Há pouco tempo você despertou para sexta-feira. Já estamos aqui no final da reunião. Passou. É esse o sentimento que nós estamos tendo atualmente com a nossa vida. Está passando, gente. Está passando. Está passando. Está escrito no livro Eclesiastes: fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim casas. Plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles bosques em que reverdeciam as árvores. Deus fez tudo isso no universo. Fez como o arquiteto divino o nosso planeta. Agora, somos nós que precisamos de trazer toda essa realidade para dentro da gente. De observar que nós precisamos de começar a construir de verdade, edificar vinhas, hortas, jardins, frutos, promover tanques de águas, a água da abundância, a água da renovação, a água da vida, para que essas árvores possam oferecer bênçãos, conforto para todos aqueles que estiverem debaixo da nossa copa. O mundo espiritual é de competência nossa. Deus, com toda a sua oferta, quer nos demonstrar que tudo que nós precisamos para estabelecer esse reinado de paz está nas nossas mãos e depende de nós consolidar, construir. E a casa deve ser construída sobre a rocha, jamais sobre a areia. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Construir a casa sobre a rocha é construir sobre bases seguras. Você, para construir uma vida diferente, precisa de informação, de estudo. Você precisa de sabedoria. Você precisa de elementos que possam favorecer essa construção. Então busque na fonte segura. Bata na porta certa. E saiba que para esta construção, você também terá que vencer todos os obstáculos que tentarão insistentemente te impedir. Porque esses obstáculos ainda estão vinculados na intimidade da nossa realidade do passado. Lembremos de Jesus, que deu a vida pelo projeto. O projeto dele é amor. Ele deu a vida por nós, para que a gente estivesse aqui hoje. E ele continuará dando a vida e nos acompanhando passo a passo, porque a construção é gradativa. Depende do tempo. Até a gente chegar no porto seguro da nossa redenção. Que Jesus, o nosso Senhor, possa nos envolver os nossos familiares, que Ele possa envolver a sociedade, principalmente nesses dias que advirão, aqueles corações que se vincularão às complicações do mundo. E que nós, de nossa parte, possamos orar e nos mantermos vigilantes para ajudar a muitos que continuam ainda a brincar de viver, que continuam banalizando o sexo, desrespeitando as pessoas, julgando que tudo acaba, que tudo deve ser vivido intensamente, sem nenhuma consequência no amanhã. Que a gente possa lembrar desses corações que são crianças em Cristo,
e que, por certo, vão precisar de hospital, de mãos estendidas. E pode ser alguns aqui presentes, poderemos ser convidados para ajudar nesses momentos tão conturbados da sociedade. Que Deus nos ofereça, então, a paz, a tranquilidade, para a gente voltar em segurança para os nossos lares.